Ação da Inspeção Escolar, PPP, Regimento e Qualidade do Ensino. Inspeção Escolar e PPP. Olá, tudo bem? Nesta aula abordaremos as principais diretrizes regulatórias relacionadas à elaboração e implementação do Projeto Político-Pedagógico, o PPP, e como o inspetor escolar atua auxiliando as instituições educacionais a ter um PPP que reflita a identidade da escola, porém, ao mesmo tempo, esteja em consonância com as leis e normas do seu sistema de ensino. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa discussão imaginando a seguinte situação. Em uma escola hipotética, os índices de desempenho dos estudantes estão em queda. O ambiente escolar é marcado por conflitos frequentes e a comunidade escolar se mostra insatisfeita com a direção. Ao investigar o porquê dessas situações, descobre-se que o PPP não é revisado há anos e que também o regimento escolar. O RE, Regimento Escolar, está desatualizado e as últimas mudanças no cotidiano escolar ocorreram de maneira superficial, sem um diagnóstico preciso dos problemas e desafios. E aí? Diante dessa situação hipotética, se você é um inspetor escolar, eu te pergunto, quais seriam seus primeiros passos para reverter essa situação? De que maneira a atualização do PPP e do RE poderia transformar a realidade dessa instituição? Na continuidade da nossa conversa, veremos se o que você pensou corresponde com as possibilidades de atuação efetiva do inspetor escolar diante do PPP. Precisamos deixar claro que o PPP é muito mais do que apenas um documento formal. Ele estabelece a identidade, os objetivos educacionais e as diretrizes pedagógicas de uma instituição escolar. E como nos diz uma das maiores estudiosas sobre esse tema, a pesquisadora no campo da educação, professora Ilma Passos Alencastro Veiga, o PPP é a organização do trabalho pedagógico da escola na sua globalidade. Desta forma, o PPP estabelece o que pensam os educadores que lá atuam e como transformam em realidade educacional esse pensar sobre o ensino e a aprendizagem. Criado de uma forma participativa, o PPP envolve toda a comunidade escolar e guia as práticas educativas para assegurar que a escola opere em conformidade com os princípios e valores definidos por essa comunidade. Celso Vasconcelos é outro pesquisador da área de educação que discute uma abordagem crítica e reflexiva do PPP. Ele destaca algumas de suas características, como a abrangência, a duração, a participação e a concretização. Celso Vasconcelos nos diz que a abrangência do PPP é ampla e global. Ela funciona como a base para todas as ações e atividades escolares, garantindo coesão entre todas as iniciativas. Quanto à duração, ela é prolongada, pois as atividades planejadas no PPP geralmente duram de 1 a 3 anos, podendo se estender, é claro, inclusive muito além desse período. A participação ela é coletiva. Trata-se de um processo democrático que envolve ativamente todos os membros da comunidade escolar. Já a sua concretização ela é processual, pois o PPP está sujeito a constante avaliação e interação contínua entre reflexão, ação e reflexão novamente. A pesquisadora Ilma Passos Alencastro Veiga complementa essas características ao refletir sobre os 3 elementos indissociáveis no PPP, que são o projeto, que organiza intenções e objetivos comuns, o político, que
que articula os interesses coletivos da formação cidadã, e o pedagógico, que orienta nas ações educativas e define as características necessárias para alcançar os objetivos da escola, como, por exemplo, a formação de cidadãos participativos, responsáveis, críticos e criativos. A construção do PPP deve ser baseada em princípios como igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática e valorização do magistério, consolidando a escola como um espaço de diálogo permanente, de debate e reflexão coletiva sobre os caminhos a seguir. É importante reconhecer que o PPP, como já comentamos, não é um mero documento burocrático e nem é uma solução mágica para todos os problemas escolares. Na verdade, o PPP é uma construção coletiva que respeita os sujeitos da aprendizagem como cidadãos de direitos à proteção e participação social. Mas para que essa construção seja efetiva, é necessária a autonomia da escola e uma nova postura da administração direta, como, por exemplo, a Secretaria da Educação e os profissionais nela atuantes. Isso inclui o inspetor escolar, que deve incentivar as escolas a inovarem e exercerem sua autonomia de uma maneira descentralizada e responsável em todas as dimensões de seu funcionamento. Estamos falando das dimensões administrativa, jurídica, financeira e pedagógica. Na dimensão administrativa, a escola deve ter autonomia na sua organização, na elaboração e gestão de planos, programas e projetos e na negociação contínua entre os atores educativos. Já na dimensão jurídica, a escola deve ter autonomia na elaboração de normas e orientações escolares. E quanto à dimensão financeira, a escola deve ter autonomia para elaborar e executar o seu orçamento conforme o financiamento público, além de controlar e prever as contas para planejamento de atividades. E na dimensão pedagógica, falamos da autonomia na escola em elaborar, desenvolver e avaliar o seu PPP para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Como a instituição escolar está vinculada a um sistema de ensino que pode ser federal, estadual ou municipal, a sua autonomia precisa respeitar as diretrizes da Secretaria de Educação e do Conselho de Educação em relação às normas específicas para elaboração e atualização do PPP. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, há uma orientação normativa da Assessoria de Inspeção Escolar da equipe da Secretaria de Educação. Ela estabelece o processo de elaboração, revisão e adequação do PPP das escolas municipais que não possuem um sistema próprio. Isso quer dizer aquelas que não têm um sistema de ensino independente para gerir as questões educacionais locais, assim como das instituições de ensino privadas e comunitárias. Este documento é considerado um instrumento de gestão democrática, assegurando a qualidade social da educação. Outro exemplo é no município do Rio de Janeiro, em que há uma deliberação do Conselho Municipal de Educação que define normas para autorização de funcionamento de instituições privadas ou comunitárias de educação infantil no sistema de ensino do município. Nessa deliberação, é especificado como o PPP deve fundamentar-se na concepção da criança como cidadã, em processo de desenvolvimento e como um sujeito social, histórico e ativo na construção do próprio conhecimento. Eu citei 2 exemplos que mostram normativas emitidas pela Secretaria de Educação e pelo Conselho de Educação. Mas poderia citar exemplos de todos os estados e municípios do território brasileiro, pois, como eu já comentei, cada estado e município
tem autonomia para organizar seus sistemas de ensino e definir como o PPP deve ser estruturado. Geralmente nessas normativas se menciona a qualidade social da educação, mas você já parou para pensar sobre o que isso significa? Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, as DCNs de 2013, a qualidade social é uma conquista a ser construída de forma negociada, pois significa algo que se concretiza a partir da qualidade da relação entre todos os sujeitos que nela atuam direta e indiretamente. O processo de elaboração e avaliação do PPP segue a lógica de 3 momentos interdependentes. O ato situacional, que envolve o diagnóstico, em que se realiza a contextualização da escola e suas características que a tornam única. No ato conceitual, há de forma mais aprofundada a reflexão sobre a prática educativa, na qual se busca compreender os fundamentos dessa prática. E no ato operacional, ocorre a implementação de ações e atividades. Ali é o momento em que planos e projetos são colocados em prática para alcançar os objetivos de formação cidadã. A todo momento se articula o planejamento e avaliação do PPP. Para planejarmos e avaliarmos o PPP de uma maneira articulada com os seus 3 atos, onde estamos, que é o ato situacional, para onde queremos ir, que é o ato conceitual, e como chegaremos lá, que é o ato operacional, é precisa a colaboração de todos os segmentos da comunidade escolar. Em lei, como princípio da gestão democrática, é condição obrigatória a participação da comunidade para todas as escolas públicas. Vamos detalhar um pouco mais esse processo. Os atos situacional e conceitual dizem respeito à fase de concepção do projeto pedagógico, enquanto o ato operacional se refere à sua execução. Dessa forma, há um processo contínuo e articulado entre planejamento e avaliação. Em todas essas etapas, a avaliação está presente, orientando cada passo, auxiliando na definição de diretrizes e na tomada de decisões. No âmbito das orientações legais para a elaboração, atualização e implementação do PPP, destacam-se algumas etapas a serem realizadas com a participação da comunidade escolar. Vejamos: o diagnóstico. É no diagnóstico que se realiza o levantamento detalhado da realidade escolar para compreender o papel da instituição, o seu público-alvo e o contexto local. E aqui abarca-se aspectos legais, pedagógicos e administrativos. A seguir, a definição de prioridades. É na definição de prioridades que se estabelece os objetivos e metas para o PPP, com base nos diagnósticos e dados empíricos, assegurando que as decisões reflitam as necessidades da comunidade escolar. A próxima etapa é a elaboração. É na elaboração do documento que se redige propriamente o PPP, integrando reflexões, diretrizes, objetivos e estratégias, com ênfase na clareza e no alinhamento com as regulamentações federais, estaduais e municipais. A seguir, vem a etapa da validação. É aqui na validação o momento de apresentar o PPP para a comunidade escolar, garantindo que haja oportunidade para revisão e sugestões de ajustes antes de sua implementação. Continuando, temos a implementação.
A etapa da implementação é o momento no qual se coloca em prática as estratégias e ações validadas, se divulga a versão final do PPP e se iniciam as atividades planejadas. E por fim, temos a avaliação e revisão. É nesse momento que se deve instituir os mecanismos de avaliação contínua para monitorar o progresso em relação aos objetivos e metas estabelecidos no PPP, mantendo sempre atualizado e relevante. O PPP, como um documento dinâmico, é atualizado periodicamente para refletir as mudanças nas necessidades da comunidade escolar e também nas práticas pedagógicas, sempre coerente às diretrizes curriculares nacionais e à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Cada sistema de ensino define quando deve ser atualizado o PPP e como isso deve ser feito, como demonstramos anteriormente. Em termos gerais, há algumas diretrizes regulatórias na elaboração, atualização e implementação do PPP, que entre elas destacam-se a participação democrática, em que há a corresponsabilidade nas decisões institucionais, o alinhamento com as diretrizes curriculares nacionais para garantir que o currículo atenda aos padrões de qualidade do país, a inclusão e diversidade para o respeito às diferenças e valorização da diversidade e, finalmente, a promoção da qualidade do ensino com estratégias claras para a melhoria contínua da educação. A diretriz da participação democrática assegura que o PPP reflita as necessidades e expectativas de todos os envolvidos, promovendo um sentimento de pertencimento e responsabilidade coletiva dentro da comunidade escolar. A diretriz de alinhamento com as DCN, com as diretrizes curriculares nacionais, garante que o PPP respeite o que está estabelecido pelo Ministério da Educação lá na BNCC, como as competências e as habilidades essenciais para o desenvolvimento integral dos estudantes, lembrando nas dimensões intelectual, física, emocional, social, ética, cultural. A diretriz de inclusão e diversidade estabelece que o PPP adote estratégias que promovam um ambiente educativo com equidade no acesso ao ensino para comunidades rurais, quilombolas, estudantes com deficiências, itinerantes refugiados e aqueles em privação de liberdade. A última diretriz sobre a promoção da qualidade do ensino indica que o PPP deve realizar um acompanhamento sistemático dos resultados das avaliações internas e externas, incluindo aqueles que compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, e também outros desenvolvidos pelas unidades da federação e outros órgãos competentes. Se você acessar a página da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, ou, por exemplo, o Portal da Educação de São Bernardo do Campo, em São Paulo, estarão lá disponíveis diferentes PPPs das escolas que compõem esses sistemas de ensino. Você conseguirá visualizar o exercício da autonomia na construção desses documentos e a sua diversidade do que estamos comentando até o momento. Aproveite e veja se os atos situacional, conceitual e operacional estão presentes nesses PPPs, assim como as diretrizes que nós acabamos de discutir. Acesse pelo QR Code que está na sua tela. E, certo, como fica agora o papel da inspeção escolar nesse contexto todo que apresentamos do PPP?
O inspetor escolar, ele acompanha, avalia e orienta a elaboração e também a implementação do PPP, garantindo a sua conformidade com as diretrizes regulatórias e promovendo uma escola democrática, inclusiva e comprometida com a excelência educacional. Pesquisadores sobre o tema da inspeção escolar têm indicado que o inspetor deve entender e assumir seu papel verdadeiramente como educador dentro de um contexto político-pedagógico mais amplo. Isso significa reconhecer as oportunidades de denúncia e transformação da realidade, entendendo seu compromisso como um agente de mudança social. Isso também implica compreender se há prevalência sobre os aspectos técnicos, negligenciando o caráter político de sua atuação. Essa prática mascara e oculta as contradições e não colabora para a transformação. Podemos ainda destacar que nessas contradições, baseadas em um modelo burocrático de gestão do Estado, com ênfase em resultados sem mudanças desse modelo, o inspetor escolar encontra barreiras na sua intervenção mais pedagógica, em função da falta de articulação entre as funções de outros profissionais na escola, a ausência talvez de familiaridade e de experiência prática em sala de aula que alguns inspetores possam apresentar. Mas são barreiras, e se são barreiras, elas podem ser transpostas. No contexto atual, sabemos que o inspetor escolar vai além de simplesmente controlar processos, registros e normas escolares. O inspetor escolar instrui gestores e o corpo pedagógico sobre as diretrizes oficiais, especialmente a gestão escolar democrática. O inspetor atua para melhorar a qualidade da educação nas dimensões administrativa, financeira e pedagógica. E mais que um fiscalizador, ele é um agente que mobiliza a comunidade escolar para a integração entre equipe pedagógica, professores, estudantes e famílias. E para isso, é claro, há uma constante formação que fortalece o seu papel como facilitador do diálogo entre os diferentes atores da instituição escolar, que orienta e acompanha a dinâmica escolar. No contexto do século XXI e das influências da pós-modernidade, o papel da inspeção escolar enfrenta o desafio de romper com paradigmas antigos e renovar a sua atuação. O inspetor escolar, ele atua com ética, democracia, autonomia e responsabilidade em um constante aprimoramento para avaliar e promover ações tanto administrativas quanto pedagógicas em um ambiente escolar cada vez mais diversificado. Para sintetizar essas ideias do que conversamos até agora, o inspetor escolar precisa realizar o processo de acompanhamento, avaliação, supervisão, orientação do PPP. E nesse sentido, ele procura avaliar a participação da comunidade para verificar se a participação democrática está sendo efetiva, alinhar o currículo para garantir a conformidade com as legislações, examinar práticas inclusivas para assegurar que as estratégias inclusivas sejam efetivas e atendam à diversidade e acompanhar a qualidade do ensino para monitorar as metas do PPP e recomendar melhorias. Ao assegurar que o PPP seja um documento dinâmico, continuamente consultado, avaliado, revisado, retomado e atualizado conforme as necessidades e mudanças da realidade, e ainda mantendo a coerência com as diretrizes regulatórias,
A inspeção escolar assegura o seu papel na construção de uma escola democrática, inclusiva e comprometida com a excelência educacional, como temos sinalizado até agora. A atualização participativa do PPP, realizada de maneira efetiva, permite que ele defina claramente a identidade e os objetivos da instituição, tornando-se um instrumento efetivo na promoção de uma educação de qualidade que esteja em sintonia com as necessidades e expectativas da sociedade. Para concluir a nossa aula, nós discutimos as diretrizes regulatórias para a elaboração e implementação do projeto político-pedagógico, PPP, e o papel do inspetor escolar nesse processo. Dissemos que a elaboração do PPP inicia com um diagnóstico da realidade escolar, define prioridades, redige e valida o PPP com a comunidade escolar, implementa as estratégias e realiza avaliações contínuas da sua efetividade na prática. Comentamos que o PPP é mais que um documento formal, ele define a identidade e objetivos da escola e por isso ele deve ser dinâmico e atualizado periodicamente, refletindo as diretrizes curriculares em busca de uma educação de qualidade. Refletimos que a inspeção escolar garante que o PPP seja participativo, inclusivo e coerente com as normas, atuando como um agente de mudança social e promovendo uma gestão democrática e integrada da comunidade escolar. Eu fico por aqui e desejo estudos excelentes para você.